Seguindo nosso giro de pautas, um laudo da Polícia Federal apontou que houve erro na decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, na condenação de um dos acusados de participação no 8 de janeiro. De acordo com a perícia feita no celular do réu Eduardo Zeferino Englet, o empresário só chegou a Brasília às 2 horas e 15 minutos do dia 8. No entanto, Moraes afirmou que Englet chegou à capital no dia 7 de janeiro e ficou no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército até o dia seguinte. O relatório da Polícia Federal ainda mostra que Englet saiu de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na noite do dia 6 e só chegou a Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, município cerca de 60 quilômetros da capital federal, próximo das 2 horas da tarde do dia 8 de janeiro. No último dia 31 de outubro, a defesa de Englet alegou que, ao contrário do que o ministro apontou na decisão pela condenação, o réu nunca esteve no QG do Exército. O erro do ministro Alexandre de Moraes levou o caso ao plenário físico do Supremo Tribunal Federal. Silvio Navarro, erros perigosos e, em alguns casos, irreparáveis, Silvio. E inadmissíveis. Olha a gravidade do que nós estamos acompanhando. Olha a gravidade. O ministro Alexandre de Moraes estava condenando uma pessoa por um crime que ela não cometeu. E como nós estamos falando de um julgamento que acontece aos lotes de homens e mulheres, sabe-se lá quantas pessoas podem estar na mesma situação. Nós citamos aqui já um dos casos de uma mulher, as penas são altíssimas, são penas que vão de 14 a 17 anos, muito maiores, por exemplo, do que pessoas que cometeram crimes hediondos, traficantes de drogas, assassinos, muito maiores. Essas pessoas, e esse caso que nós citamos recentemente, por exemplo, para citar um exemplo, não há materialidade da presença dessa mulher dentro do Palácio do Planalto, mas encontraram uma garrafinha, materialidade que eu me refiro a imagens, cenas que são necessárias para condenar alguém por quebradeira, por vandalismo, por depredação, porque é disso que se trata. Foi isso que aconteceu, uma baderna generalizada e vandalismo, nas palavras do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Não temos imagens de que esta senhora que eu estou me referindo cometeu esse tipo de crime. Pois bem, mas encontraram uma garrafinha de água com as digitais dela, segundo foi feita a perícia. Nesse caso pode fazer perícia, né? O aeroporto de Roma não era caso para um perito, mas nesse caso foi feita uma perícia. E ela foi condenada a mais de 10 anos de cadeia. Uma vida perdida, fora o tempo que ela já cumpriu pena, mesmo sem o trânsito em julgado da sua sentença, do seu processo. Neste caso, é mais um exemplo, ele sequer estava lá. Ele foi ao quartel numa data anterior. Então, se o Brasil fosse um país sério, e nós estamos vivendo à luz do dia, né, todas as semanas, um atropelo ao devido processo legal, e sim, um atropelo ao Estado Democrático de Direito, já que é disso que o ministro Alexandre, e a isso que o ministro Alexandre de Moraes recorre o tempo inteiro, um golpe ao Estado Democrático de Direito, à nossa democracia. Nós estamos acompanhando a Constituição ser pisoteada, o Código de Processo Penal ser pisoteado pelo Supremo Tribunal Federal todo dia. E se o Brasil fosse um país sério, esse julgamento maculado, porque já está maculado, seria paralisado, precisa ser interditado imediatamente. Tudo precisa ser revisto. Os crimes imputados, os votos que parecem já estar prontos, antes mesmo da sentença ser pronunciada, os advogados, e é importante lembrar, a maioria dos ministros é egressa da advocacia, e há um desrespeito latente aos profissionais da advocacia que sequer podem ir ao plenário físico defender o seu cliente, olho no olho do magistrado que pronunciará a sentença. Onde já se viu isso? Nós estamos acompanhando julgamentos de lotes de pessoas condenadas, praticamente todas, por crimes que se sobrepõem, crimes que sequer existem. Esse julgamento precisa parar imediatamente. E o Congresso precisa reagir, e uma boa alternativa já foi
apresentada pelo senador Hamilton Mourão. Anistia, em parte, de crimes. Quem cometeu o crime e desde o dia seguinte aos atos de Brasília, nós no S Sem Filtro nos pronunciamos de forma sempre linear e transparente. Quem cometeu ato de depredação deve ser punido conforme o Código de Processo Penal por este crime e ponto. Não houve golpe de Estado nem tentativa de forma alguma. Isso é uma narrativa absurda. Absurda. Não há um líder, não havia. Havia vendedor de algodão doce, isso já virou até chacota. Havia pipoqueiro, havia crianças ali, aos montes, cachorros. Pessoas foram embarcadas, como aparentemente é o caso de algumas que já foram julgadas, embarcadas em ônibus. Foram parar no ginásio da Polícia Federal, depois na Papuda, no caso de homens, na Colmeia, no caso de mulheres. São avós. São pessoas que tem pessoas do lado de fora que passaram meses dependendo delas, sem elas do lado, avós, mães, pais, cuidadoras de pessoas com deficiência, portadores de comorbidades que não tiveram o devido tratamento médico. Olha, eu acho que já passou da hora de se dar um basta nesse julgamento, de alguém precisa dizer, um conselheiro do ministro Alexandre de Moraes naquele tribunal: ministro, para tudo, releia os livros que o senhor escreveu, especialmente sobre a Constituição da República, releia os seus livros, reavalie o tema. Não vamos jogar essas pessoas na cadeia por tanto tempo, porque se há algo que não vai poder, não haverá reparo no futuro, é para o tempo que essas pessoas vão perder. O tempo a gente não recupera. Augusto, não são casos que cabem um desculpe, foi engano, né? Olha, esse caso só reforça a certeza de que o Brasil vive, graças ao Supremo Tribunal Federal, o Brasil testemunha a maior, mais abjeta e mais cruel aberração judicial de todos os tempos. Eu sou do tempo em que, quando se encontrava alguém preso na cadeia, 12 meses, 13, às vezes um ano, né, por um crime que não cometeu, isso aí era notícia de jornal. Os jornais não noticiam, ou quando noticiam favoravelmente, vem logo um comentário justificando que aquilo é uma defesa da democracia. Faz 4 anos, mais de 4 anos, que o ministro Alexandre de Moraes age como fora da lei, com abstraídas as tímidas exceções aí que se manifestam de vez em quando dos 2 ministros nomeados pelo Bolsonaro, com o apoio vergonhoso por ação ou omissão, geralmente é por ação mesmo, dos demais componentes do Supremo. Se a gente olha por esse prisma, é normal essa ideia que bate na cabeça do Lula de nomear um Flávio Dino ou um Messias, porque ele vai ter esse nível. O Supremo Tribunal Federal precisa ser contido imediatamente. O Brasil hoje não é um país democrático, porque tem presos políticos, exilados políticos e pessoas punidas sem julgamento há muitos anos. Há muitos anos. Como é que pode alguém ser julgado por lote? Como é que pode não haver a individualização de conduta? Como é que pode se esquecer que o ônus da acusação cabe ao acusador? Ele tem de provar o que fez. Como é possível enquadrar alguém por crimes inexistentes? O que é ato antidemocrático? O que é isso? Que crime é este? Espalhar fake news. O Alexandre de Moraes conduz um número de processos tão grande que nem ele sabe qual é exatamente. E ninguém consegue descobrir. Um cara da Polícia Federal vem e se orgulha, diz que quer botar no Guinness, o livro de recordes, a maior prisão em massa da história, dia 8 de dezembro.
incluiu a prisão de quem não tinha chegado a Brasília, além dos casos que o Silvio mencionou. Então é o seguinte, repetindo, o Congresso brasileiro é muito criativo, sempre foi, historicamente, em momentos de crise grave. Estamos vivendo uma insegurança judicial gravíssima, jurídica, insegurança gravíssima, provocada por quem tem o dever de garantir a segurança jurídica. O Congresso tem de dar um jeito nisso. E o povo tem o dever de voltar às ruas para deixar claro que não concorda com este crime que está sendo cometido pela arrogância de advogados que chegaram lá, né, ao cume do poder hoje no Brasil, graças a um voto de um presidente ao qual prestaram, ou estão prestando, ou prestarão, ou prometeram favores. E o Alexandre de Moraes tem uma tese de doutorado em que ele diz que não deveria ser nomeado para o Supremo alguém em retribuição ao favor prestado ao presidente da República. É o caso dele, é o caso dos outros. Então, esse tumor tem de ser lancetado imediatamente.